Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35.1 e divulgada no site da Câmara Municipal com a reprodução no YouTube para fins de transparências públicas. A participação popular é assegurada também por meio do aplicativo de mensagem do nosso WhatsApp da Câmara Municipal de Juiz de Fora, do seguinte número, 991830706. Você pode participar com as suas perguntas, estaremos aqui respondendo em tempo real. Por onde podem ser enviadas os questionamentos e sugestões, 30 minutos após o início dessa audiência pública. Somente ressaltar bem sobre o tema dessa audiência pública. E agora queremos conceder a palavra à representante da Prefeitura Municipal, a doutora Denise Gonçalves Perrice, e controladora geral do município. Vossa Excelência está com a oportunidade de usar a palavra. Os slides. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui novamente para cumprir a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o cumprimento, demonstrar o cumprimento das metas fiscais no exercício de 2022, que é o terceiro quadrimestre, que envolve janeiro a dezembro. Para isso, eu entrar em detalhes que a receita e a despesa, tanto da administração direta quanto da indireta, inclusive da Câmara Legislativa. Tá? Entra na despesa os empenhos e os restos a pagar, e na receita, a receita orçamentária e a extra-orçamentária. Tá? Aí é o terceiro quadrimestre de 2022. Pode passar. Pode passar isso aí também. Pode passar também. Pode passar. Então, vamos falar sobre as metas de arrecadação, o cumprimento das metas de arrecadação 2022. Então, pelaquela tabela ali, novamente, a gente vem apresentar que 94% da meta atualizada, que é o 2.600.000, a gente conseguiu cumprir. A gente cumpriu 94%. Só ressaltando que em 2020, a gente fez 83%. E em 2021, 85%. E esse ano, 94%. Tá? E ali o que eu gosto, porque depois eu vou detalhar cada uma delas, nas principais naturezas, mas o patrimonial ali é o que está chamando mais atenção, 191%. E é a receita de rendimento de aplicação financeira. Tá? E a alienação é 190, mas o valor é muito irrisório. Tá? Eu vou detalhar mais para frente. Pode passar, por favor. Ali é a receita corrente, distribuída em própria e transferida. A receita que é nossa e a que vem de fora. Tá? Corrente. Tá? A receita própria, a gente conseguiu 106%, quer dizer, ela ficou 6% a mais do que estava previsto na lei orçamentária. E a receita transferida, 93%, num total de 99% da receita corrente. A gente praticamente fechou o número. Tá? Aí eu vou detalhar cada uma delas e vou comparar. Eu vou falar. IPTU, a gente teve um aumento de 2% em relação ao que estava previsto, quer dizer, foi 2% a mais. O ISS, 5%. O imposto de renda, 29%. Já a dívida ativa foi um pouco abaixo do que estava previsto. A contribuição foi praticamente o mesmo número, 94%.
outras 18%. Eu vou detalhar direitinho depois, tá, gente? A transferida, o FPM, foi 38% acima do que a gente previu. O ICMS, 10%. O IPVA, 4%. O fundo municipal foi a menos do que a gente previu, tá? Mas porque a gente estava com uma característica de Covid ainda quando a gente fez a previsão de 2022. Fundeb, 4%, e outras 97%. Totalizamos 99%. Pode passar, que eu vou detalhar agora. Eu gosto de mostrar esse gráfico de pizza porque a transferida ainda é maior do que a receita própria. A gente ainda é um pouco dependente da receita transferida, tá, gente? Pode passar, por favor. Aí, eu vou começar agora, eu já falei do cumprimento da meta da LOA. Agora, eu gosto de comparar com o que foi em 21, no ano de 21 e o ano de 22, que aí nós estamos comparando 2 exercícios fechados. Em outras audiências, a gente compara períodos. Esse aí é exercício ano fechado, tá? Então, o IPTU, em relação a 21, ele teve um aumento de 12%. É aquele aumento da planta genérica de valores e da base cadastral, que um é 10,74 e o outro foi 1,63. A base cadastral foi de 1,63. O ISS-QN, ele teve um aumento de 7%. Pequeno. Mas a gente gosta de detalhar as modalidades de arrecadação. O autônomo teve um aumento de 4%. O retenção teve uma queda de 4%. E o movimento econômico, uma queda de 10%. Já o Simples, o Simples Nacional, teve uma arrecadação acima de 21% em 16%. Foi bem acima do que a gente arrecadou em 21. E o Simples Nacional já está equivalendo hoje a 26% de toda a arrecadação do ISS-QN. O imposto de renda retida na fonte teve um aumento de 41% em relação a 21. O que impacta o imposto de renda? O principal impacto aí foi o aumento salarial, de 10,04%, as progressões que voltaram a ser pagas, alguns contratos de serviço que têm a retenção de imposto de renda também teve uma atualização, e isso impactou diretamente na nossa arrecadação do imposto de renda, que é receita própria. Dívida ativa, a gente teve um aumento de 5%. O que aconteceu? Em 21, nós tivemos uma política de desconto de débitos. Então, nossa dívida ativa foi boa em 21. Já em 22, foi normal. Então, por isso que o crescimento ali não está expressivo, tá? Mas é porque 21 foi anormal. Anormal não foi melhor, né? Contribuição para a iluminação pública. Foi um aumento de 6%, e a contribuição ela é feita em cima da nossa conta de telefone, de luz, né, de energia elétrica. E, como a conta 2022 foi praticamente o ano todo na bandeira verde, não tem aquele acréscimo por quilowatt consumido, que é só na amarela e na vermelha, então, por isso que a gente não teve uma arrecadação. E 2021 foi praticamente o ano todo na bandeira vermelha. Outras contribuições. A gente teve um aumento de 21%. É o maior número ali. 47 milhões a mais do que 21. O que é? Outras contribuições é a contribuição para o regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência, em função do aumento salarial, o desconto do regime também aumenta. Teve a progressão também teve contratações, então isso impacta na contribuição para o regime próprio de previdência. Dos 47 milhões ali, 40 milhões é só do regime próprio, o aumento no regime próprio. E 7 milhões é do nosso plano de saúde, do Saúde Servidor, que teve um aumento de 7 milhões, porque em julho de 2022 aumentou a tarifa, a alíquota do plano de saúde.
Outras, 12% de outras. O que é outras ali? Outras receitas próprias, corrente própria. O principal ali, o que foi mais impactante, é rendimento de aplicação financeira. Só de própria foi 54 milhões a mais de rendimento de aplicação financeira. E o ITBI também teve um aumento de 11%, que foi, se não me engano, acho que 6 milhões, por conta da atividade imobiliária, que melhorou, nos últimos anos tem melhorado. E rendimento de aplicação financeira, ITBI. Sim. Em 21, a gente teve 30 milhões de venda da folha. Então, o valor ali de 163 milhões, 30 milhões foi da venda da folha, que em 2022 não aconteceu, não teve essa receita. Então, a gente teve um crescimento em relação a 21 da receita corrente própria de 15%. Tá? Depois a gente vai mostrar inflacionado esses valores. Pode passar, por favor. Esse gráfico de pizza mostra o que o IPTU equivale em toda a receita própria corrente. Então, ele equivale a 23%. E outras contribuições, que é o regime próprio do PAS, 24%. Depois vem o ISS-QN, depois o outras, né, que está o rendimento de aplicação financeira, e imposto de renda retida na fonte. E depois o CCZIP e dívida ativa. Pode passar. Pela ordem. Rapidinho. Senhor presidente, pela ordem. Aguarda só um momento, secretária Denise, dá pela ordem pelo vereador Maurício Delgado. Só no quadro demonstrativo anterior, poderia voltar aí, só para mim entender aqui uma situação. No quadro anterior, no outro. Nessa despesa, na receita corrente própria, inclui o aumento da despesa com funcionalismo? Não, aí é despesa, aqui é receita. Receita. É receita, perfeito. Tá? Só para mim concluir aqui. Eu sei. Beleza, tá? beleza. Obrigado a você. Obrigado, senhor presidente. Pode continuar, secretária. Próximo, aí. Agora eu vou comparar a receita corrente transferida com 21 e 22, tá? O exercício de 21 e exercício de 22, fechado. O FPM, ele teve um aumento de 26% em relação a 21. O que aconteceu aqui? O FPM é em cima da arrecadação federal de imposto de renda e de IPI. E a arrecadação federal, no ano de 22, bateu recordes, principalmente por pagamento de inadimplentes, empresas que resolveram pagar o imposto de renda de pessoa jurídica, coisas que estavam atrasadas, débitos, e eles regularizaram, muitas empresas regularizaram, então, por isso que teve essa arrecadação recorde, e, consequentemente, a nossa arrecadação também foi bem melhor. O ICMS, ele teve um aumento de 2%. O ICMS, todo mundo sabe que, em 22, nós tivemos a diminuição da alíquota de combustível. Então, caiu muito. Em função disso, nós vamos, em outras, na última linha ali, eu vou falar da compensação pela perda da arrecadação de ICMS, que a gente também recebeu alguma coisa. Tá? IPVA, 13% de aumento. A gente acredita, e por coisas que a gente lê, estuda até do Estado, que essa mudança de data de pagamento do IPVA ajudou muito, que antes era janeiro, fevereiro e março, passou a ser março, abril e maio. Então, eram muitas despesas no início do ano, então as pessoas estão pagando melhor nessas datas. E outra, muita gente pagando também os débitos antigos, pela fiscalização que está tendo na rua. Então, as pessoas estão pagando o que está devendo de IPVA, estão botando em dia também. Então, a arrecadação foi boa por conta disso. O Fundo Municipal de Saúde ele aumentou só 4%. Ele teve uma arrecadação boa. O porém é que, em 21, foi melhor, porque nós ainda estávamos com a Covid e estava sendo transferida muita coisa para o Fundo Municipal de Saúde. Em 2022 foi boa, tanto que a gente pode ver que é o melhor valor dentro da receita transferida, só que com uma arrecadação de 19 milhões a menos do que foi... A menos, não. A mais, mas de 4% só. Tá?
O Fundeb. O Fundeb teve aumento de 12%. O Fundeb ele é em função da arrecadação do FPM e do ICMS. Se o FPM e o ICMS melhora, ele melhora também. E a gente pode ver que ele está uma média entre o FPM e o ICMS. Tá? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ele teve um aumento de 8%, um aumento pequeno, porque é o salário educação, que não é um valor assim muito expressivo, mas a gente destaca ele ali também. Tá? É o salário educação que teve aumento. Tá? Outras, 209%. O que nós temos em outras ali? Rendimento de aplicação financeira. Foi mais de 30 milhões de rendimento de aplicação financeira das receitas transferidas, em cima das receitas transferidas. Tá? Além disso, o Estado fez diversas transferências, uma para compensar o ICMS, que foi de 9 milhões, ele fez transferências do auxílio financeiro que ele recebeu por conta de empresas do etanol. Tá? Então, ele repassou algum valor, isso é 1 milhão e pouco. Ao recurso para transporte público, que nós recebemos também, está aí dentro de outras, que foi de 9 milhões. E crédito tributário, e algumas outras transferências do Estado que entraram ali. Mas o impactante ali mesmo, gente, é o rendimento de aplicação financeira, que foi de 32 milhões em cima das receitas transferidas. Na outra, da receita própria, a gente teve 50 milhões de rendimento de aplicação financeira. Então, somando os dois, 82 milhões de rendimento de aplicação financeira. Tá? Então, a transferida teve um aumento de 13% em relação a 21, total da transferida. Tá? Pode passar, por favor. Aí também eu demonstro o gráfico de PIS, que o Fundo Municipal, apesar de não ter crescido muito, ele é o melhor receita transferida que a gente tem. Ele equivale a 38%. Depois vem o Fundeb, o ICMS, o FPM, IPVA, outras e FNDE. Tá? Pode passar, por favor. Aí é o comparativo das receitas correntes, mas em valores constantes. Eu inflaciono esses valores aí, a minha equipe, né? Inflaciona esses valores de janeiro de 21 até dezembro de 22. Cada conta, cada natureza de receita, a gente faz essa tabela aí. E a gente percebe que a gente teve um aumento real de 4%, que equivale a 100 milhões. Isso é aumento real. Tá? 4 milhões. 100 milhões, que é 4%. 5% na própria e 3% na transferida. No total, 4%. Pode passar, por favor. Receita de capital. A receita de capital ela teve um aumento no total dela de 21% em relação a 2021, sendo 19% em operação de crédito, de 3 milhões, né? 3.900, 4 milhões, e 21% na transferência de capital. A alienação ali, a gente nem fala, porque está um pouquinho. Mas eu vou detalhar cada uma dessas contas. Tá? Então, a gente teve 4 milhões de aumento de operação de crédito e 7 milhões de transferência de capital. Pode passar. Operação de crédito, o que é? Dos 21 para 24 que a gente teve, a gente recebeu 23 milhões do Finisa, em 2022, sendo que aumentou 3 milhões. Em 21, a gente recebeu 20, e em 22, recebeu 23. Tá? O PNAE-FM é o terceiro, PNAE-FM 3, que é Programa de Modernização Administrativa, a gente recebeu 1.500.000. Operação de crédito do Recuperação do Rio Paraibuna, que é uma operação de crédito interna, CESAMA, 179 mil. Alienação de bens, a gente recebeu, em 22, 142 mil, que é um leilão que ocorreu no início do ano, que a gente vendeu ativos da iluminação pública, que é luminárias e
e reatores, mas é um valor bem... Pode passar. Aí a gente fala as transferências de capital. O primeiro valor lá, que é o maior, que a gente recebeu em 2022, 18 milhões do acordo da Vale. Tá? Já totalizou os 30, que a gente tinha recebido 12 em 21, e ali foi 18. Tá? De emenda parlamentar do Estado e emenda parlamentar da União, a gente recebeu 10 milhões, mais ou menos. Tá? A do Estado e de capital, tá, gente? Isso é recurso de capital. Aí tem aquele detalhamento ali que eu não... É tudo de capital, aí tem tudo ali, mais ou menos. Tá? Bem simples, porque é muita coisa. De convênio da Cesama, que a gente recebeu para disposição, que é de capital, e convênio do Estado, 847. Tá? Totalizando 669 mil de capital. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Aí nós vamos começar a falar das despesas. Tá? Pode passar. A primeira tabela aí de despesa, a gente vê que a despesa total, a gente teve, em relação à previsão, em relação à LOA ali, atualizada, previsão atualizada, a gente cumpriu 80% do que estava previsto na LOA. Tá? É despesa, tá? Então, esse número é bom. A despesa corrente, 85%, a de capital, 34%, porque depende também de arrecadação de capital, para a gente poder ter despesa de capital. Então, também ela, como a gente viu, foi pequena, aqui também não foi grande. Tá? E ali todos mais ou menos ficaram dentro da margem que deveria ser, mas eu vou detalhar cada uma dessas em relação a 21. Tá? Pode passar. Então, vamos começar com a despesa corrente. Eu pego as principais contas de natureza de despesa, que são mais impactantes, os valores mais altos, e demonstro as de valores mais altos. Tá? Então, pessoal e encargos. A gente teve um aumento em relação a 2021, ao gasto de 2021, de 22%. O que foi ali? É os 10,04% de aumento salarial, as progressões, contratação de pessoal que teve. Tá? E é isso. Aí está dando 22% de aumento. Tá? Juros e encargos. A gente teve um aumento de 65%. Apesar do índice de porcentagem ser grande, o valor é pequeno, 8 milhões. O que foi esse 8 milhões? As taxas de CDI, em 2022, aumentaram muito. Então, impactou os juros que a gente pagou em 2022. E também teve uma taxa de administração pelo Finisa, um novo Finisa que foi feito em 22, que a gente pagou 2 milhões da taxa de administração. Tá? Mas é um valor pequeno também. Transferência à instituição privada, a gente teve um aumento de 17%. O que é ali? São as transferências para a creche, para a instituição que atende famílias em situação de vulnerabilidade, caixa escolar e subvenção social também, que teve uma subvenção social de 3 milhões. Material de consumo, teve uma queda de 12%. Esse material de consumo, o principal, a queda ali, são diversos itens, mas o que chamou a atenção da gente foi material hospitalar. E foi claro que caiu o material hospitalar porque em 21 ainda tinha Covid. Então, ainda tinha muito gasto de material hospitalar. Já em 22 já não teve tanto esse gasto não foi tão impactante. Tá? E é o principal, o maior do material de consumo, tá, gente? Outro serviço de terceiros, teve uma queda de 2%. Esse outro serviço de terceiros é o seguinte: os serviços ambulatoriais e hospitalares de alta e média complexidade caiu em 22, quase 80 milhões, a despesa com serviços ambulatoriais, hospitalares de alta e média complexidade, e de urgência e emergência também. E por que também? 2021, a gente
gastou muito com isso. Então, a gente está comparando um período que a gente gastou muito com o Covid e em 22 que a gente diminuiu muito esses gastos. Então, por isso que houve essa queda nos outros serviços terceiros. Tá? Locação de mão de obra. Mas os demais itens do serviço terceiro, tudo foram no número equivalente a 21. Tá? Locação de mão de obra, a gente teve um aumento de 21%. O que aconteceu na locação de mão de obra? Teve um reajuste na convenção coletiva de trabalho de vários setores de serviço de locação de mão de obra. Tá? Isso impactou, e, em função desse aumento também impactou o aumento da arrecadação do imposto de renda, que muitos desses casos aqui têm retenção de imposto de renda, então, ajudou a nossa receita de imposto de renda. Tá? Demais despesas correntes, a gente teve um aumento de 1%. O que é as demais despesas correntes ali? Eu sempre falo das demais. É assim. Obrigações tributárias, que aumentaram, mas é muito pouquinho. Mas nessa item aí está a subvenção econômica para o serviço de transporte. Ele está aí dentro, tá, gente? Que teve em 21 e teve em 22, mas ele está dentro desse demais despesas correntes. Tá? Apesar dele ter tido um aumento em 22 da subvenção de transporte, nós tivemos, em 22, uma queda na indenização e restituição. Então, uma coisa compensou a outra, e por isso que ficou só 1% de aumento. Tá? Então, 13% no aumento da despesa corrente. Pode passar, por favor. O gráfico de PIS, o pessoal em cargos, 59% de toda a despesa corrente. E, em segundo lugar, o de serviços de terceiros. Pode passar. Agora, nós vamos falar da despesa de capital. A despesa de capital teve um aumento de 29%. A amortização teve uma queda de 6%, que foi em função de que, em 2021, finalizamos um empréstimo que era do PMI, e, em 2022, nós encerramos o empréstimo de BDMG Urbaniza. Então, acabou, a partir do momento que acaba o pagamento de amortização, então, por isso que impactou, teve uma queda ali. Tá? O equipamento teve uma alta de 62%. Esses equipamentos aqui foram aquisição de veículos, de processamento de dados e, principalmente, equipamentos hospitalares. Tá? Mas ali tem até câmara também. Tem uma aquisição de câmara na Câmara também. Tá? Porque, lembrando que aí na receita e na despesa tem a receita e a despesa da Câmara também. Tá? Obras, eu vou detalhar mais adiante. E outras despesas de capital que a gente recebeu ali, que teve 719%, que é 15 milhões, são repasses da Secretaria do Estado de Saúde, que vem diretamente para instituições como maternidade, a gente classifica ali, mas ela vai diretamente para... Vem para cá, classifica, mas vai para maternidade, a PAI, São Vicente de Paula, Instituto Brasileiro de Gestão de Saúde, que, no totalizou, que aumentou em relação a 21. Tá? Então, a despesa de capital teve um aumento de 29%. Pode passar, por favor. Aí eu vou falar da obra, relação das obras. Construção de espaços esportivos, eliminação de conflitos rodoviários, cuja fonte é convênio da União Tesouro, 11 milhões. Pavimentação asfáltica, que é com recurso de operação de crédito, convênio da União, Tesouro, emendas, 10 milhões. Ampliação e remodelação do sistema de drenagem, que foi com dinheiro da Vale, né, do acordo Brumadinho, e também de operação de crédito, 8 milhões. Gestão dos equipamentos públicos, operação de crédito. Aí eu vou ler, não, porque está detalhado ali, tá, gente? Pode passar, por favor. E esse eu tenho demonstrado isso, que hoje, no portal da transparência,
a gente tem um link, que é aquele endereço ali, que fala os andamentos das obras da prefeitura. Aquilo que está em execução, aquilo que está paralisado, e lá tem todas as informações, e a gente tem cobrado a atualização dessas planilhas sempre, nós, como controle interno, mas quem publica isso é a Secretaria de Obras. Tá? Pode passar, por favor. E esse link lá, ele aparece exatamente isso, ó, o objeto, o relatório das obras. Aparece o objeto, o valor total, a empresa contratada, a data de início, a data prevista, o valor, o percentual de execução, a situação, se está concluída em andamento. Essa planilha é enorme, tá, gente? A gente só botou o título para vocês verem o que tem nessa planilha. Tá? E, se alguém quiser consultar, tem todas as informações ali. Tá? A de baixo é de obra paralisada. E aí tem o motivo, por que está parado, tem o valor, tem todas as informações ali também. Tá, gente? Pode passar. Aí, como na receita, eu faço também um inflacionamento de toda a despesa, de todos os valores da despesa. Então, eu pego o IPCA, põe de janeiro de 21 até dezembro de 22. E, assim, a gente vê que a despesa também teve um aumento de 4%. Igual a receita, 4%. Que equivale também a quase, a um pouco menos de 100 milhões, mas é quase 100 milhões a diferença ali também. Tá. Pode passar. Agora, nós vamos para os resultados. Pode passar. Esse gráfico aí de colunas, ele mostra o resto a pagar, em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro de 21, a gente passou em resto a pagar 207 milhões. A gente pagou, durante o exercício de 22, 116 milhões, cancelamos 77 milhões, por algum motivo, porque a pessoa não entregou, porque não se efetivou essa despesa, e sobrou, em resto a pagar, 13 milhões. Bem abaixo dos outros anos. Tá? Eu vou mostrar na próxima. Pode passar. Aqui você pode ver que, em 2022, a gente passou, em resto a pagar, 46 milhões. Tá? No outro ano, a gente passou com 46, não, 124 milhões. A gente passou com 200 e tanto de resto a pagar. Tá? Esse quadro aqui é o resultado financeiro. É a disponibilidade que a gente teve em 31 de dezembro de 2022. Então, na última coluna aqui, a gente tinha disponibilidade de 778 milhões, mas aí a gente abate. O resto a pagar, que entrou em resto a pagar, quer dizer, pode ser que a gente tenha que pagar isso, que dá 124 milhões. O resto a pagar de anos anteriores, que é 13 milhões, e outras obrigações, tipo alguma coisa que foi retida, o imposto que só vai ser pago em janeiro, então, está naquelas demais obrigações ali. Tá? Não. Ali é o que fechou 31 de dezembro de 22. Tá? Os empréstimos que foram pagos, amortização, juros, já está tudo ali. Que foi pago de empréstimos anteriores. Tá? Aqui é tudo que é o financeiro mesmo, executado. Tá? Então, sobrou no resultado financeiro ali 612 milhões, em 31 de dezembro de 22. Desses 612 milhões, 240 milhões é do Tesouro e 372 é vinculado, recurso vinculado. Eu gosto sempre de falar que, do recurso do Tesouro, nós temos bloqueio judicial ali dentro, nós temos depósitos judiciais, tem o dinheiro da Câmara, então, não é dos 240 que a gente pode mexer. Tá? Só de bloqueio judicial e de depósito judicial dá mais de uns 40? 42 milhões. E tirando, quer dizer, esses valores que eu estou falando, e fundos, alguns fundos também, que é específico para tal coisa que a gente não mexe também. E, tirando isso, cai para 170 milhões. Tá? Mas pode passar. Por favor, pode passar. Agora, nós vamos para os limites. Pode passar. Do Tesouro. Em 31 de dezembro. Tá?
Receita corrente líquida. Essa tabela aí é a metodologia de cálculo da receita corrente líquida. Tá? Então, você pode ver que, no final, ali tem duas receitas correntes líquidas, 3 valores de receita corrente líquida. A ajustada para cálculo do endividamento, a normal, a ajustada para cálculo do endividamento e a ajustada para cálculo do índice de despejo pessoal, dos limites pessoal. Tá? Pode passar. Para o gasto com pessoal, o limite de gasto com pessoal, a gente faz a despesa de pessoal e compara com a receita corrente líquida ajustada. E, em 2022, a gente ficou com 47,6%, sendo que o limite prudencial é 51,3%, e o de alerta é 48,3%. Tá? Então, o tribunal, quando passa de 48, ele faz um alerta para os municípios. Tá? Tá chegando. Ainda não chegou no alerta. Dentro do alerta ainda tem um prazo. Está próximo. Tem que estar atento. Tem que ficar atento. Isso a gente acompanha muito efetivamente. Tá, gente? Poder Legislativo, 1,45, sendo que o limite é 5,7. E nos dois juntos, que é o do município, 49,05, sendo que o limite prudencial é 57. Pode passar, por favor. Aí é só um gráficozinho que eu gosto de apresentar. 57, 149 do município, 47 do executivo e 1,45 do legislativo. Pode passar. Aí eu gasto com a saúde, o índice da Constituição, que fala que a gente tem que gastar no mínimo 15%. E nós gastamos 31,78%. Tá? A gente gastou 364 milhões e a receita arrecadada foi 1.145. Tá? Pode passar. A de educação, o valor mínimo da Constituição é 25% sobre as receitas, algumas receitas arrecadadas, não são todas que entram. Tá? Tem uma linha para calcular isso. Tá? E a gente ficou com 26,25%, um pouco acima do 25%. Tá? Pode passar. Agora, a gente fala dos limites de endividamento, que é o que está mais em voga hoje. Inclusive, vocês fizeram um requerimento pedindo informações e a gente passou essas informações aí, exatamente o que a gente está apresentando aqui. Tá? Então, o limite de amortização, juros e encargos, conforme a Resolução 43, nós respondemos o requerimento, né? O limite é de 11,5% da receita corrente líquida. Tá? Então, a gente está com 1,66%. A gente pagou de amortização em 2022, amortização, juros e encargos, 36 milhões, sendo que a gente poderia estar pagando até 248 milhões. Tá? Então, nós estamos bem abaixo, estamos dentro de uma situação bem tranquila em relação ao pagamento e cumprimento do limite da resolução. A dívida consolidada líquida, ela é negativa ali, gente, o cálculo é o seguinte: a dívida fundada menos a disponibilidade de caixa. A nossa disponibilidade está boa. A gente viu lá que está com um número bom. Então, se o número da disponibilidade é maior que a dívida, por isso que ali fica negativo. Nos relatórios de gestão fiscal que são publicados e enviados para o Tribunal de Contas de Minas, para o STN, tudo, eles vão zerados, esses valores. A gente põe negativo só para mostrar que a gente tem um saldo legal. Tá? É a dívida consolidada. Operação de crédito. Operação de crédito, que a gente tem um limite de 16% da receita corrente líquida, que é dentro da Resolução 43 do Senado, a gente está com 1,15%. Tá? A gente recebeu de operação de crédito, recurso, em 22, de 24 milhões, que é o Finisa e Pina FM, aquele valor de 1.500.000, e aquele da Cesame, são valores pequenos. Na outra tabela tem esses valores detalhados.
Então, a gente poderia estar recebendo, dentro de um exercício, dentro de 12 meses, 346 milhões. Tá? Pode passar? Pode passar, por favor. Aí a gente mostra o nosso hoje, a nossa dívida fundada em dezembro de 22 estava 226. Ela atualiza sempre, porque muitos dos empréstimos a gente só vai pagando juros e depois que vai amortizando, então tem esse aumento mesmo, normal. Mesmo assim, hoje, equivale a 10% da receita corrente líquida, só. Tá? A outra tabela é sobre a regra de ouro, que é em relação ao montante de operação de crédito, que não pode exceder as despesas de capital, que também é um dos itens que foi questionado também. Então, em 2021, a gente ficou abaixo em 51 milhões, e em 22, 68 milhões. Isso equivale que a despesa de capital foi 93 milhões e a operação de crédito, 24 milhões. Então, ficou abaixo. Tá? Pode passar, por favor. Cumprindo a regra de ouro. Aí é o novo artigo da Constituição, que é o 167A, que fala que a gente tem que... A relação entre a despesa corrente e a receita corrente não pode ultrapassar os 95%. Hoje, em dezembro de 2022, a gente ficou em 92,76%. Esse também, a gente está sempre alertando a Secretaria da Fazenda, a CEPOP, a Secretaria de Governo, em relação a esse índice, para estar atento, para não... ultrapassar os 95%, porque acima dos 85% já tem algumas coisas que a gente já poderia adotar, tá? Mas acima de 95% a gente vai ter problema com receber a operação de crédito, entendeu? A liberação de operação de crédito. Pode passar. Então, gente, outra coisa que eu queria falar antes de agradecer é que também tem no portal da transparência agora, também tem um link sobre a arrecadação de multas, multas de trânsito. Tá? E eu não coloquei ali no slide, mas tem um link lá no portal. Está em portal da transparência, trânsito, e lá tem as multas. O que arrecadou, o quantitativo de arrecadação de agente de trânsito e de radar, o valor arrecadado e o valor gasto por mês, tá? Que era um dos questionamentos também que vocês fizeram para a gente. Nós estamos cumprindo e cobrando a publicação da SMU dessa informação atualizada, tá? Gente, então é isso que eu queria apresentar. Obrigado pela atenção e à vontade para perguntas. Denise. Pela ordem, vereador. Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Denise, através de Vossa Excelência, perguntar à nossa controladora. Estou vendo o PNAE FM, essa casa aprovou esses 20 milhões. Queria saber quanto que nós já usamos do PNAE FM, quanto que nós já usamos do empréstimo Finisa. Estou vendo ali que nós usamos 23 milhões. Quero saber quanto nós temos ainda a usar. Quero saber também, por exemplo, nós estamos usando 1,66 da receita corrente ali para o empréstimo, né? Nós podemos até 16. Nós temos 336 milhões. A Prefeitura está pleiteando agora 420 milhões, sendo que ultrapassaria esse valor dos 16%. Você pode me explicar isso? Nas duas telas anteriores, você podia me explicar esse critério que está usando? Porque aí, pelo valor, a Prefeitura ultrapassa o valor de 16%. Esse novo empréstimo, começar por ele não vai ser pago para a gente de uma vez, ele vai ser em 5 anos. Secretária, desculpa. Só dizer, Vossa Excelência, se a senhora puder esperar um pouquinho, o vereador Juraci Schaefer fez questionamento, o vereador Maurício Delgado tem alguns questionamentos. A Vossa Excelência anota, por gentileza, e responde todos os separado, melhor. Separados? Então, pode responder? Pela ordem. Esse valor do empréstimo, que tem uma parte ali que é contrapartida da Prefeitura, ele não entra como operação de crédito, tá?
O que entra como operação de crédito, ele também vai ser passado para a Prefeitura em 5 anos. A previsão para passar em 2023, se eu não me engano, é 13 milhões. Então, vai ficar bem abaixo. A gente tem 300 milhões ainda, vai ficar bem abaixo. Tá? É por ano. Tá? E a outra pergunta, o que já gastamos do Finisa? A gente já recebeu 100 milhões e já gastamos 96 milhões. Tem caixa... Não, 93 milhões. E tem caixa 7 milhões. Tá? Que ainda não está, mas está na programação de 2022. A gente consegue especificamente o levantamento dos gastos do Finisa? Onde que foi colocado esse recurso? A gente precisa disso. O PNAE FM, eu estou preocupado, porque o PNAE FM é modernização de máquina. Eu acho um absurdo nós aprovarmos na casa aqui, principalmente as anistias e agora a transação imobiliária, e nós não temos capacidade e competência para fazer a cobrança. O atraso da máquina pública de fora é uma coisa sem precedente. Nós estamos na idade da pedra. Então, nós fizemos esse empréstimo de 20 milhões para a modernização da máquina. Quanto de recurso PNAE FM veio para a modernização da máquina? Estou vendo que houve um desembolso de 1,5 milhão. Só veio 1,5 milhão. Só 1,5 milhão. Em 2022, 1,5 milhão do PNAE FM. Que tá? Isso, porque nós precisamos... A secretária Fernanda Finotti falou que na modernização do cadastro digital, que é necessário. Eu não vou conseguir, eu estou vendo ali o acompanhamento do IPTU. O IPTU, ele não cresceu nem a infração. Ele cresceu praticamente só a planta genérica e a base cadastral. Né? Você imagina que nós somos só a correção, praticamente. Nós não tivemos um aumento real do IPTU, que é o imposto que nós temos que ter competência para cobrá-lo. Entendeu? PVA já é uma coisa que foge do nosso controle, né? Mas queria saber também quanto que foi repassado através do Fundo Municipal de Cultura, que é o FUNPAC. Quanto que nós recebemos? E se também não tem, por exemplo, por parte do VAF, um trabalho a ser feito para aumentar a receita do ICMS, uma vez que teve essa grande perda do ICMS através dos combustíveis? Um estudo, né, para melhorar o ICMS, o VAF. Essas últimas perguntas que você fez, infelizmente eu não tenho aqui agora, mas eu posso, na próxima audiência, trazer essa informação. Se vocês precisarem dessa informação antes, eu gostaria que fizesse um requerimento, e que aí a gente passa para vocês o detalhamento, o que realmente vocês gostariam, tá? Mas, com certeza, a gente tem essa informação, só não tem aqui. Tá? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Só porque está no final, o Maurício até ia falar, eu até pedi autorização, mas é porque está no último quadro aqui, e eu estava observando aqui, Denise, a relação entre as despesas correntes e a receita corrente. Setembro de 2021 a agosto de 2022. Eu estava até como presidente da Comissão de Finanças, eu estava observando aqui, estava 91,79. E de janeiro a dezembro de 2022 foi para 92,76. Como é que está sendo essa administração dessa diferença? Que o controle interno a gente faz? A gente encaminha, pede informação e alerta, mais ou menos até o que o tribunal faz. Ele alerta a gente quando a gente está ultrapassando algum limite. E é o que a gente faz, a gente pede informação e alerta, porque quem trabalha com as despesas e as receitas são as outras unidades. Mas eu acompanho e cobro informação. Tá? Eu estou acompanhando isso, porque 91, 92, daqui a pouco 93, então a gente está acompanhando e pedindo informação, tá? Eles têm nos informado que estão atentos, inclusive conversei isso com a prefeita também sobre esse assunto também, tá? Só informando Vossa Excelência, controladora, quando o vereador-chefe faz uma solicitação, tem poder de requerimento. Vossa Excelência, aí, por gentileza, encaminha, informando ele a solicitação que ele fez em plenário, porque essa audiência, ela foi requerida e essa audiência é uma resposta aos vereadores. Ele não tem que formalizar. A solicitação dos vereadores aqui, ela já consta como um requerimento.
O que eu quero dizer é o seguinte, que uma coisa é perguntar assim, é sobre, mas qual que é o detalhamento do que ele quer? Isso que eu gostaria que tivesse isso. Caso não queira, eu vou apresentar isso na próxima audiência, sim. Não, tá? entendi. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu acho que eu posso fazê-lo, não tem problema não, até porque é um critério mais subjetivo, de um estudo, de um impacto. Eu acho que vou fazer mais de forma detalhada, porque o que todo ano contém todas as audiências públicas, eu fico estarrecido o quanto que o município é incompetente para cobrar os tributos. Se não aumentarmos o repasse constitucional que é feito pelo Estado e pela União, nossos recursos próprios estão totalmente parados. Aí você prejudica, na realidade, a relação, inclusive, para contratar. Porque eu já estou lá no limite prudencial, faltando 1,3 de pessoal, com a receita corrente líquida, eu vi 2.161.000. Praticamente não aumentou nada do ano anterior. Nossa receita corrente líquida para poder. E agora nós estamos no limite, aí o vereador Maurício preocupado, olha lá, no artigo 67 já, que é na realidade uma fiscalização direta. Nós estamos com 92,76, nós estamos a 2,24. Quer dizer, se nós não trabalharmos, se eu tenho um empréstimo de 20 milhões para modernização de máquina do PNAE FM, o dinheiro está lá, a gente não consegue fazer, a gente tem que trabalhar em cima disso. A minha preocupação é mais no critério de ajudar o município. Porque uma vez que a gente tornar nossas contas, aquela nossa arrecadação mais robusta, a gente tem mais liberdade para poder fazer um gasto melhor. O pensamento é nesse sentido, mas nada que seja de inquirição, não. Eu vou fazer o requerimento tranquilamente, aí eu vou colocar detalhadamente até as minhas sugestões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Denise, primeiramente, boa tarde. Eu te perguntei antes aqui, desculpa a todos vocês aí, boa tarde para vocês. E aqui eu irei fazer, e nem sei se você vai poder responder. Sei que a sua competência e a sua prática aqui é técnica, de apresentar os números, mas a minha preocupação vai um pouco além. Se você não puder responder, me diz que aí eu, dentro da parte regimental que me cabe, e aí eu vou procurar essas informações aonde é de competência do governo me responder. Mas a minha preocupação é que eu queria que você me dissesse, nós estamos realmente no limite de alerta perante a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos a 1,32 de atingir o limite, perfeito? Pessoal, gasto pessoal. Isso me leva a crer que isso nos compromete a partir do momento que nós temos que pagar uma retroatividade aos professores. Isso me leva a crer que nós temos que pensar numa possibilidade de aumento do funcionalismo público. Isso me leva a crer que nós temos que pagar um pouquinho do piso. Vai ser adotado o piso de reajuste do magistério, dos 15%, ou não? Se tudo isso que nos leva a crer for realidade dentro das possibilidades, nós vamos ultrapassar o limite de responsabilidade fiscal. E aí a minha pergunta, você pode me responder se tudo isso que eu estou te perguntando vai ser pago? Nós vamos conseguir? E da onde? Isso eu não posso te responder, se vai ou não vai ser pago. Mas o limite que a gente apresenta ali é o limite prudencial. O de alerta é 48,3, nós estamos com 47. Agora, o prudencial é 51. Então, nós estamos quase a 4% da diferença do prudencial. A partir do prudencial que a gente começa a ter cortes que são obrigatórios, tá? Mas o limite de alerta, a gente já recebe alerta do tribunal e a gente já tem que dar alguma informação para o tribunal. Ó, a gente está fazendo isso, a receita, nós temos uma previsão de melhorar a receita nisso. Então, tem todo um acompanhamento, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o prudencial, que é prudencial, não é o limite final, é o prudencial, e que a gente está acompanhando, inclusive está abaixo do limite de alerta, tá? Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu me recordo que a controladora, a Denise, até passou ali, mas é porque a população até recebi aqui. Wagner, eu queria saber quanto realmente foi de arrecadação de iluminação pública e quanto foi o de investimento, porque
pessoal fez esse questionamento aqui, eu falei assim, não, espera aí que eu vou pedir a controladora, vai poder relatar isso aí para nós, porque às vezes ligam para lá para poder arrumar uma lâmpada, fica 15 dias, então assim, falou, olha, não estão fazendo favor, porque nós pagamos, aí estão perguntando qual que é o valor arrecadado. Nós arrecadamos 57 milhões em 22, tá? Mas não foi muito acima de 21, porque a nossa arrecadação é em cima da arrecadação de energia elétrica mesmo, da CEMIG, e ela está cobrando hoje na bandeira verde. Então, a nossa arrecadação foi menor do que a gente estava esperando, tá? Mas houve uma arrecadação. Mas, em compensação, a gente pagou menos também de energia elétrica também, tá? O que foi investido, eu não tenho esse detalhado, não. Agora, não tenho esse número. O que foi, né, isso que você está falando? Não. Mas o CCZIP só pode ser pago, gasto com energia, com iluminação pública. Então, isso é certo. Ele não vai gastar com sei lá, equipamento, sim, porque o equipamento pode ser usado, mas outra coisa, entendeu? Material de consumo deles, material administrativo, não pode. Tá? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Não é pergunta, não, eu só quero corroborar aqui com o que foi questionado pelo nobre vereador, mas nada melhor que um dia após o outro. Eu estou aqui há 6 anos e eu estou vendo que está sumido aqui um sindicato dos professores, está sumido, os representantes dos professores estão sumidos, porque o piso é lei. Então, eu espero que eles apareçam aqui e cobrem da prefeita municipal a porcentagem definida, porque o piso é lei. Não é isso? Só lembrando. Tá bom, obrigado. Mais algum questionamento? Quero agradecer aqui a nossa controladora geral do município, Denise Gonçalves. Muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Dizer aos telespectadores que essa audiência, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é feita em fevereiro, maio e setembro. Isso. Todos podem conferir, né, está no nosso site da Câmara Municipal, no YouTube, foi gravada essa audiência e todos os nossos telespectadores podem ir conferir. E daqui a uns dias, se Deus quiser, a senhora estará aqui novamente, maio e setembro, dando aí prestação de conta para os nossos telespectadores, que é muito importante, município, transparência, né? Eu só queria agradecer a minha equipe, que trabalha muito, porque, como o próprio vereador Juraci falou, que a gente ainda está com muita coisa manual, então o trabalho é enorme para levantar todos esses dados e apresentar com consistência para vocês. Tá? Eu agradeço também a participação, o receptivo. E... Oi? Sim. Já está contratado o GRP, que vai melhorar, que é o sistema de execução orçamentária e financeira, que a gente vai melhorar em muito esse levantamento desses dados para vocês aqui e para a prefeitura como um todo. Tá? Obrigado, secretária. Controladora, desculpa. Cachimbo deixa a boca torta. Agradecer também a Cidinha, secretária que esteve aqui presente, o Wilson. Agradecer a... Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Não, presidente, só para parabenizar também a Denise pela apresentação e uma coisa que a gente dá para observar, né, que o município sempre teve apto para pegar financiamento. As receitas demonstram isso, então, assim, é um mérito de todo gestor que passou lá. Então, assim, isso é importante. Eu até estava aqui conversando com o vereador Sargento Melo, falou, eu vou falar. Ele falou, não, deixa para depois, mas o que... porque, às vezes, na imprensa, cobra-se muito dessa casa, que o projeto está nessa casa para poder resolver o problema das enchentes. Não está na casa nenhum projeto, e isso tem que ficar muito claro. Quero que hoje o líder do governo afirme isso aqui, o que tem na casa é um projeto de lei pedindo autorização para pegar financiamento. É isso que a gente discute, presidente Militão, e isso precisa ficar bem claro. Eu assisti hoje o MG, e a reportagem afirmava que o projeto para resolver a enchente estava na casa. Não, existe na casa um projeto de lei
para buscar financiamento, e a gente está avaliando exatamente as questões financeiras do município para que a gente possa estar aprovando e ver que realmente as condições boa do município, que pode pegar o financiamento ou não. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar, mas que fique bem claro isso, né, vereador Maurício? O vereador é presidente da Comissão de Finanças e a gente está vendo isso o tempo todo, essa cobrança, parece que nós estamos impedindo. Não, aqui, quem tem que fazer o projeto pode fazer, o executivo pode apresentar o projeto a hora que quiser, né? Os engenheiros, os arquitetos é que vão elaborar lá. Agora, a forma de financiamento, cabe a essa casa aqui autorizar. Então, só para ficar claro isso aí, obrigado. Bem esclarecido, vereador Wagner de Oliveira, até porque a imprensa, muitas vezes, ou coloca propositalmente ou, infelizmente, por falta de informação. A população ela tem esse direito, né, a lei de transparência, para que a população tenha informação precisa e de boa-fé dos nossos canais aí da imprensa, né? Porque senão expõe até essa casa e joga responsabilidades que não é nossa. Apesar de que todas as nossas responsabilidades do Legislativo, os senhores vereadores, os 19 vereadores e vereadoras, sempre estão aqui atuantes com toda a responsabilidade com a população de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Então, presidente, o que eu tenho verificado de uns meses para cá, quando essa matéria veio à tona na cidade, através dos meios de comunicação da prefeita Margarida Salomão, foi uma maneira de ficar pressionando os vereadores para aprovar o empréstimo de 420 milhões. Hoje está aqui esse projeto para a gente autorizar ou não o empréstimo no Banco Pan-Americano, porém, até a prefeitura não sabe se os 420 milhões vão ser suficientes para fazer o que eles querem, né? Pelas maquetes ali, lindo, maravilhoso, mas planificação, planilha de preço, essas coisas todas, até hoje não foi nos apresentado. A gente precisa saber se realmente esse dinheiro vai ter condições de fazer todos esses projetos que eles estão colocando a população, né? Colocando que a população vai começar, uma secretária mesmo que subiu falando que vai começar ano que vem. E todos nós sabemos que as burocracias que são necessárias, nós acreditamos que ano que vem não comece. Mas nós vamos pegar tudo que foi falado pela secretária, para uma moça que estava ali ofendendo os vereadores, e vamos lembrá-los ano que vem. Porque existe ainda algumas questões que têm que ser avaliadas na parte burocrática, editais que vão ter que ser lançados. Então, as pessoas estão achando que vai resolver amanhã o problema da população, justamente pela maneira equivocada da prefeita Margarida Salomão de ter colocado nas redes sociais que o projeto para o empréstimo para resolver o problema dessas pessoas moradoras desses locais está aqui na casa. Então, nós estamos agora com calma, vamos avaliar tudo direitinho, porque a responsabilidade não é só da obra. E se a obra não conseguir acontecer, se nós não temos as planificações dos preços, né? Então, há ainda muita conversa política, inclusive para proteger essa população que está sendo colocada contra essa casa. Nós estamos aqui para proteger também, não só a população, mas toda a cidade juiz-de-forana. Porque todos nós vamos pagar essa conta. Todos. Pela ordem, senhor presidente. Só completar a resposta, nós chamamos o vereador Sargento Melo Casal, a secretária, né, para que ela possa estar aqui. Ela se comprometeu a estar com essa casa, juntamente com toda a equipe técnica, para nos dar as informações que ainda perduram em relação a isso, para que nós possamos, né, votarmos isso de maneira com responsabilidade e mostrar à população de fato. Nós a convidamos aqui, eu e o vereador Wagner estávamos conversando, né, com ela, e ela se predispôs a vir para essa casa aqui com todo o corpo técnico para estar dando informação a gente. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Pedir desculpa aí para a Denise e os técnicos, porque, na verdade, a matéria desviou um pouquinho, vocês não têm nada a ver com o que nós agora estamos discutindo aqui, mas que é muito pertinente o que o vereador Wagner trouxe, porque hoje eu fiquei também, já que nós vamos tocar no assunto, fiquei impressionado com a matéria do MGTV, expondo a Casa Legislativa como se nós fôssemos os responsáveis por solucionar um problema que é do Executivo. É ela que tem o dever de solucionar esses problemas. É ela que tem o poder de sair daqui para Brasília e captar o recurso. Nós vamos ajudar, sim. Nós estamos aqui para isso, para, junto com ela, tentar fomentar a possibilidade de um dinheiro para se fazer uma parte ou um pedaço das obras que Juiz de Fora tanto precisa. Agora,
vir com matéria achando que nós estamos travando, dificultando a possibilidade, isso é incabido de quem não tem o mínimo de consciência, quem não vive aqui dentro o dia a dia dos vereadores e não sabe a responsabilidade que nós temos com essa casa, com as matérias que aqui são votadas, com o que a gente lida, que é com o povo. E muitos deles têm sim, vereador Militão, que eles estarem aqui para nos responder vários dos questionamentos que nós temos, que até hoje não foi respondido. Nós temos vários. Tem comerciante daquela região que não teve aqui não, ele quer saber se a obra vai paralisar o seu restaurante, como é que ele vai fazer para pagar os funcionários quando lá estiver funcionando. Isso tem que ser respondido. Está incluso no orçamento, não está? Então, assim, tem muita coisa envolvida que tem muita gente que de fora e da imprensa fala sem ter causa de conhecimento. Então, muito cuidado, vocês que estão nos assistindo agora, vocês que têm a dúvida, cuidado na hora de expor qualquer vereador, qualquer um que está aqui dentro, representando vocês. Nós não estamos aqui para dificultar, não, pelo contrário, para facilitar a vida de vocês. Então, o intuito é esse, aproveitando, e desculpa, Denise, que a gente voltou para esse assunto, que tem e não tem a ver, porque você que dá essa outorga do município está recebendo ou não a possibilidade desse empréstimo. Se o nosso município não estivesse sadio o suficiente para estar captando esse recurso, isso seria inviável, e hoje ele é, graças a vocês, pela ótima controladoria que vocês têm das contas públicas. Então, obrigado, vereador, só queria externar e fazer valer o que o vereador Wagner levantou e o vereador Sargento Melo Casal. Parabenizando mais uma vez, Denise, controlador-geral do município, muito obrigado, presença de Vossa Excelência aqui. O Wilson Rodrigo de Oliveira, supervisor de acompanhamento da gestão fiscal. Doutora Cidinha Lousado, que esteve aqui conosco, secretário de governo, e teve que sair. A Marina Sartori de Oliveira, gerente de departamento de controle da gestão operacional. Doutor Diego Pessoa, ouvidor-geral do município de Juiz de Fora. Guilherme Pereira de Mendonça, membro da unidade de controle legislativo e fiscalização. Vinícius de Azevedo, coordenador da Unidade de Controle Legislativo e Fiscalização. Parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo belíssimo trabalho que tem feito frente à Controladoria e toda a sua equipe aqui que disponibilizou a todos os nossos telespectadores e aos vereadores para estar aqui informando, debatendo aqui todas as questões relacionadas à Controladoria e ao nosso município. Muito obrigado a Vossa Excelência e toda a sua equipe. Está encerrada essa reunião.